Boa noite a todos, né? Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham, e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje vamos ter a palestra, né? Com a mentora Celeste Maria. Graças a Deus. A primeira leitura vai ser da mentora Diva. Graças a Deus. Graças a Deus. A lei de amor, 217. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las e considerar como sua a grande família humana. Porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período, em mundo mais adiantados, e os espíritos que a acompanham são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou. Porquanto de vossos lados muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para ser desamados, abrirá caminho evolucionário. Ela segue sua rota, que é determinada, invariável, mas já ganhastes muito, muito. Vós que me ouvis, pois, quem já sois infinitamente melhores do que eras, há 100 anos, mudaste tanto em proveito vossos, que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que a autoria rejeitareis. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Hoje, quando a movimento espírita, dando tão grande passo, vede com rapidez a ideia de justiça e de renovação constante nos ditados espíritos,
são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a todo o que há de divino em vós. É que estáis preparado por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sobre a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciados e sentidos, se estenderão as mãos de todos os confins de vossos planetas. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bom exposto em O Livro dos Espíritos. Tu prodigarás o portentoso milagre do século vindouro, a da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação deste preceito, bem compreendido, amai bastante para ser desamados. Graças a Deus. Então aqui vem nos alertar, né, e nos lembrar de novo, sempre aqui no livro, sempre no Evangelho, falando sempre para a gente amar uns aos outros, amar nós mesmos e fazer a caridade por onde a gente passar, né? Levar o amor ao próximo, aos irmãos, dentro da nossa casa mesmo, a gente trazer a paz, o amor, mostrar para nossos irmãos, para a nossa família, que a gente veio nesse mundo, que a gente está aqui, é para a gente conseguir passar um pouquinho do que o Cristo deixou para a gente, que é o amor ao próximo, e primeiramente amar a nós mesmos. Nós precisamos nos amar para depois espalhar amor ao outro, porque se nós não nos valorizar, se nós não nos amar, também nós ficamos sem saber o que fazer com o próximo, com os nossos irmãos. Então, por isso, a gente tem que olhar bem dentro de nós mesmos, amar a nós mesmos, e aí a gente fala, agora sim, estou preparado para ir à luta, para ir levar o que eu aprendi para o meu irmão, ouvir uma palavra do Criador e passar adiante. É isso que sempre o livro do Evangelho está nos alertando, está nos lembrando, sempre para que nós não esquecemos de nós e nem esqueçamos dos nossos próximos. Graças a Deus. Hoje, né, o nosso tema hoje é a ação dos espíritos na natureza. Segundo o Espiritismo, os espíritos atuam na natureza como agentes da vontade divina, manipulando fluidos e forças físicas para manter o equilíbrio, a harmonia do planeta. Eles interferem em fenômenos como tempestades e na produção geológica, com espíritos inferiores executando tarefas materiais e superiores dirigindo e agindo tanto por impulso instintivo quanto com conhecimento de causa. Então, o Cristo, né, Deus criou o universo e ele mandou os espíritos, né, para que fizesse essas leis. Ele criou todas as leis da natureza, as leis perfeitas do Cristo, né? Mas ele precisava de espíritos aqui atuando para que essas leis dele fossem, vamos dizer assim, cumpridas, né? Que esse mundo, esse planeta funcionasse da forma que ele queria. Então, a ação dos espíritos em todas
as camadas, né, da Terra, dos planetas, fazendo com que as leis do Cristo funcionem na natureza. Então, o pensamento é mais ou menos isso. E esses espíritos, Allan Kardec, ele dividiu, né, esses espíritos em 3 grupos, que são os espíritos, os menos evoluídos, né, os espíritos bons e os espíritos evoluídos. Então, esses espíritos inferiores, eles vão estar trabalhando nas camadas mais baixas da Terra, né? Vão fazer o serviço mais pesado, esse serviço mais braçal. Então, é como se fossem realmente trabalhadores mesmo, vamos colocar aí como se fosse um canteiro de obras, né? Então, tem aqueles que fazem o serviço mais pesado, aqueles que têm mais conhecimento vão, né, estar dirigindo, né, em outros setores, e tem aquele outro com mais, né, vamos dizer assim, que tem maior capacidade, vai estar em outra área mais elevada. Então, ele dividiu dessa forma para que as leis funcionassem perfeitamente. Ponto-chave da atuação dos espíritos na natureza. Agentes de Deus. Então, esses espíritos são os agentes de Deus, né? Deus não age diretamente na matéria, mas utiliza os espíritos como intermediários para a administração do mundo físico. Então, aqui vem a hierarquia, né, de atuação, que são os espíritos menos evoluídos, que são os inferiores, realizam um trabalho braçal ou material na natureza, enquanto os desenvolvidos superiores comandam e dirigem essas forças. Esses espíritos superiores, o que eles fazem? Eles vêm trazer bons pensamentos, né? Tudo que é de positivo, né? Esses espíritos evoluídos, eles trazem para a gente, influencia muito na natureza, porque tudo vibra de acordo com aquilo que a gente pensa. Se você pensa positivo, tudo ao seu redor vai fluir bem. Mas se pensar negativo, tudo vai fluir mal. Vamos colocar dentro de casa, por exemplo. Se todos ali estiverem pensando negativo, aí você vê aquela casa triste, tudo, né? Às vezes até os eletrodomésticos começam a quebrar, né? Então, olha para você ver como que é essa ação. Aí, quando chega alguém com a energia elevada, transita ali na casa, você já sente aquela alegria, parece que até o vento passa dentro de casa e tudo começa a movimentar, né, melhor. Então, assim, tudo que tem vida, uma planta, um animal, tudo isso vai ter uma vibração melhor, né? As hierarquias eu falei. O equilíbrio e a harmonia. Muitos fenômenos, como ventos, chuvas e movimentos telúricos, são manipulados para restabelecer o equilíbrio das forças da natureza. Então, tudo que acontece, né, não é por acaso. Ele tem um porquê. Atuação direta e fluídica. Espíritos podem influenciar diretamente elementos físicos, como na manipulação de fluidos para tratamentos físicos ou curas, exemplificando pela ação em áreas como o reino vegetal. Então, eu vou citar aqui uma das atuações aqui da casa, é a água, né? A água fluidificada. Então, eu particularmente, eu acredito muito. Então, em mim funcionou na questão da insônia, que eu tinha muita insônia, e eu comecei a consumir a água fluidificada, que essa água aqui, ela tem os fluidos. Então, os espíritos colocam seus fluidos ali e ela pode nos trazer cura. Depende também da nossa fé, dos nossos pensamentos, né? Então, se eu penso, eu vou tomar essa água aqui, eu acredito que com ela eu possa dormir melhor. Então, o meu pensamento, ele vai trazer, né, essa positividade, então, vai me fazer bem. Então, para mim, funcionou. Então, depende muito dos nossos pensamentos, né? Que tudo são energias, né? Evolução pelo trabalho. Mesmo espíritos que atuam na natureza estão em processo de aprendizado, evoluindo ao realizar tarefas que movem a estrutura planetária, servindo como instrumentos providentes. Então, esses espíritos que agem na natureza,
eles também estão aqui em busca de evolução, né? Eles precisam evoluir, então eles desempenham algumas tarefas. Outros vêm também para fazer com que o planeta desenvolva. Eu falo, tem também, por exemplo, um professor. Ele vem trazendo uma missão grande de ensinar. Então, pessoas que é um espírito que encarna, mas ele vem com essa missão de transformar, né? Transformar pessoas, né? Então, cada um tem sua missão aqui. Os espíritos responsáveis para ajudar, para fazer funcionar a natureza, eles ajudam na vida humana e na evolução espiritual. Assim como os espíritos atuam na vida humana, trazendo bons pensamentos, intuição, proteção, eles também influenciam na natureza, no movimento dos ventos, na formação das nuvens, no equilíbrio dos elementos da terra. Então, Deus cria, os espíritos colaboram e o universo funciona em ordem. Então, é assim que funciona, né? Deus cria, os espíritos colaboram, né? Vem, trabalham, né? Ajuda o Cristo, porque o Cristo, como foi falado, ele não age diretamente na matéria. Então, tem os espíritos que agem diretamente nessa matéria. E, assim, o universo vai caminhando, cada coisa em seu lugar, porque eles estão ali atuando, né? Como, por exemplo, nos ventos. Se o vento tem a direção para tocar, ele não vai vir uma ventania desse lado, outra ventania desse lado. Então, já tem ali essa força para que faça ele movimentar numa direção só, né? Mas pode também acontecer essas catástrofes, né? Que a gente, às vezes, presenciam aí, né? Essas vibrações, muitas vezes negativas, que, né, acontecem algumas catástrofes, mas também não deixa de trazer também evolução. Existem muitas perdas, mas também existem muitos aprendizados, né? Porque dentro dessas catástrofes também tem muita fé, tem muitas pessoas que aprendem ali é o pingo de fé que às vezes vai movimentar para a vida inteira, né? Nessa última, teve aí dessas águas, né, aqui em Minas Gerais mesmo, teve um relato de uma pessoa que eu me lembro bem, que a água carregou os familiares dela quase todos, e ela conseguiu sobreviver quase 3 horas agarrada no poste, né? Então, com as nossas forças humanas, ninguém conseguiria sobreviver, né? Então, ali diante daquele risco todo, ela ainda tinha fé. Os pensamentos dela estavam positivos, né? E muitas pessoas fracassaram porque, quando viu tudo aquilo, já, né, se entregou, né? Não quis mais lutar, né? E os espíritos, eles atuam naqueles que estão vibrando positivo, diante de qualquer situação. Se você vibrar positivo, se você pensar, se você tiver fé, com certeza os espíritos evoluídos, eles vão te estar ali, eles vão te dar uma ideia, né? Ah, não, você faça isso, né? Então eles vão ajudar. Mas se a gente se entregar, se a gente não pensar positivo, infelizmente fica difícil, né, de ajudar. É como se diz, o Cristo, ele está com todos, né? Mas a gente tem que bater na porta, né? A gente tem que aceitar ser ajudado, né? Não adianta a gente achar que o Cristo ele vai vir se você não vai invadir a sua vida, né? Ele não castiga ninguém, mas você tem que ter o seu querer, porque tem o nosso livre-arbítrio, né? Ele não invade, ele respeita a todos nós, né? Então, assim também são os espíritos, né? Então, que nossos pensamentos, em qualquer situação, que nós possamos estar sempre com os nossos pensamentos positivos, se vier, porque nós somos humanos, né? Sempre vai ter algo que vai nos deixar mais fracos, mas que a gente possamos nos fortalecer com as preces, né? E nunca esquecer que o Cristo está sempre ao nosso lado. E ele está ao nosso alcance também, né? Ele não está longe, né? Não é um ser, vamos dizer assim, inalcançável. Então, basta um pensamento que ele já vai direcionar a nós todas as bênçãos, né? Que nós possamos sempre acreditar.
Então, essa é a minha mensagem para hoje, para vocês. Eu agradeço a oportunidade de participar e graças a Deus. Vamos fazer uma prece e a mentora aqui se retorna. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Só agradecer a cada um de vocês presentes. Com muita alegria, né? Que eu recebo a cada um de vocês. Graças a Deus. Hoje eu tenho uma mensagem, é de uma moradora, né? Dessa cidade. E ela fala que quando muito pequena, ela começou já a trabalhar com as plantas. E ela sentia muito prazer em estar ali. E ela fala que a cura, né? Dela foi através dessas plantas, né? E ela fala que a parte comercializar, ela nunca, dentro dela, ela queria sempre doar. E ela fala que foi uma luta muito grande, porque os seus familiares necessitavam desses valores, dessas plantas, para ser comercializadas. E ela fala que quando a sua matriarca não estava presente, ela doava. E ela fala que através das folhas, né, das flores, ela trazia uma alegria dentro dela. E ela sentia confortável, ela sentia alegria, e ela fala que o maior tempo dela era ali. E ela dedicava de estar ali presente. Então, olha para você ver que maravilha, né? Que grande ensinamento. E ela fala que muitas vezes, no momento que ela estava, as pessoas que aproximavam para ser, como diz, adquirida aquelas flores, os valores eram muito pouco. E muitas vezes falava, olha, eu quero muito essa flor, mas eu preciso comprar alimento para meus filhos. Então ela acabava doando. E aí a sua matriarca começou a descobrir que ela fazia, que ela doava. Porque nos momentos que ela estava, ela não conseguia comercializar. Ela não tinha valores. E a matriarca já proibiu que ela estivesse ali à frente dos negócios, porque ela não sabia fazer o melhor, né, que era a venda. Então ela fala que ela desencarnou cedo, ela fala que a sua passagem foi muito rápida em terra. Ela considera muito rápida porque ela fala que ela achou, né, dentro dela, que ela ia viver muitas luas em terra. E ela fala que seus familiares continuam, né, comercializando, mas eles não conseguem encontrar alegria. Por mais que ali está florido, por mais que está ali com essa paz das flores, eles não conseguem encontrar alegria e nem disposição. Eles sempre estão tristes, cansados e sem ações. Então, quando a gente nos diz isso, precisamos movimentar essas energias. E neste momento, através da sua mentora, ela pede que essas energias curadoras cheguem a esses filhos necessitados, principalmente a sua matriarca, que muitas vezes quer desistir, né? Ela não quer mais continuar, como eu disse, plantando, né? E nem adquirindo e nem fazendo as vendas. Então, ela não quer que continue esse comércio. Ela pede as proteções divinas e ela fala que essas flores, essas decisões, floriu muitas casas e ela fala que muitas pessoas foram curadas, por isso que ela quer que esse comércio continue.
que é uma tradição da cidade. Então, quando a gente nos diz isso, vem através, né, dessa mensagem a cada um de nós para nos fortalecer, para nós tomar nossas melhores decisões, para estar atentos, né, a essas energias, que nós podemos alimentar as energias positivas, né? Graças a Deus por essas grandes oportunidades, e agradeço, né, essa mentora por estar trazendo essa mensagem a cada um de nós pelos grandes ensinamentos. E quando nós falamos, né, das ações do poder da natureza, tudo o que nos envolve é natureza. Precisamos crer, são vidas que estão ao nosso redor, precisamos valorizar esse espaço e para isso precisamos nos atrair das energias positivas, né? De construção. E essas energias, muitas vezes, é nós regar uma planta, imaginando que nós estamos ganhando uma vida, né? Então, é regar com amor, para nós, sempre que nascer uma folha, e uma flor, nós sabemos que nós precisamos sempre recomeçar. Essa frase é da mentora, né, que ela fala que quando ela descobriu a sua enfermidade, ela começou a pensar de não ir mais ali, porque ela não achava que ela não conseguiria passar alegria para aquelas plantas. E quando ela estava bastante enferma, ela decidiu que voltasse ao trabalho, porque ali fortalecia ela para fazer a sua passagem. Então, quando a gente nos diz isso, é com muita dor, né? Eu transmito essas palavras, com dor. Por que com dor? Porque muitas vezes não estamos preparados, né, para a nossa passagem. São pessoas jovens, né, com toda a sua trajetória no mundo, né, terreno, só que nós não sabemos, né, o dia que vamos despedir daqui. Por isso, vamos fazer o nosso melhor, vamos estar preparados, né, o nosso coração, vamos transmitir sempre as energias positivas àqueles que necessitam, vamos acolher, e para isso precisamos estar com o nosso coração tranquilo, né? Não podemos estar com rancores, não podemos estar com mágoas, porque nós não conseguimos transmitir a paz. E quando nós dizemos isso, precisamos crer. Nós estamos em terra com uma grande missão. Igual a mentora Celeste Maria lhe diz, cada um de nós tem uma missão terrena e precisamos nos agradecer pela grande oportunidade de estar aqui, né? Transmitindo as palavras de amor aos necessitados. Estamos aqui para acolher e amar. E quando nos diz isso, vamos aproveitar a grande oportunidade, vamos abraçar o nosso irmão, vamos dar um sorriso a ele, vamos abraçá-los, né? E quando a gente nos diz isso, é tudo muito fácil. Se você abraça, você recebe esse abraço. E muitas vezes, mentora, é diferente do mundo terreno. Sim, eu encontro as dificuldades do mundo terreno. Hoje não podemos tocá-lo no outro, porque muitas vezes dá processos, né? Nós sabemos disso. Mas esse abraço que eu estou lhe dizendo, mesmo que seja em palavras, pegue a mão do seu irmão. Não deixe que ele se entristece. Precisamos dessas ações. E para isso, precisamos doar esse amor. Todos querem receber amor verdadeiro. Todos querem receber carinho. Então, transmita ao outro o que necessita, para nutrir não só a nós, mas também ao que recebe, tá? O que nós recebemos? Quem doa recebe muito mais do que quem recebe. Então, por isso, vamos colocar em prática. Eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sinta amados, sinta acolhidos por todos os mentores. Estamos em terra com um grande objetivo, fazer a nossa evolução terrena, mas através de cada um de vocês. Sem vocês, não conseguimos uma evolução. Por isso, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Graças a Deus. Neste momento, né, vamos elevar nossos pensamentos
ao nosso lar, ao nosso dormidor. Que essas energias curadoras cheguem a cada um desses locais, trazendo toda a paz, a tranquilidade. Que sirva de apoio a nós, nos momentos que nós precisamos, necessita dessa luz. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente a cada um de vocês presentes. Sinta-se abraçados, sinta acolhidos por todos os mentores e graças a Deus. Agradeço também os filhos desencarnados que estão conosco nesse dia de hoje. E aceite a sua caminhada, aceite a sua passagem no mundo terreno. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Graças